Eu quero fazer uma pequena introdução especificamente sobre a questão das mães. Imagina o seguinte: vocês lembram que quem pecou primeirinho foi Eva. Eva peca porque Satanás, Deus disse assim: olha, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Quando a serpente veio falar com Eva, ela disse: olha, a serpente disse, Deus está mentindo para vocês não são semelhantes a eles. Você quer saber quando, no dia que vocês vão ser semelhantes a ele? No dia que vocês pecarem. Entendeu? Deus tinha dito, vocês são semelhantes. Satanás disse, vocês não são semelhantes. Vocês desobedecem a ele, então vocês são iguais a ele. Aí tudo bem. Quando Deus vem e fala com Adão e pergunta a Adão, onde tu estás? Ele disse, ouvi tua voz, sabe, no jardim, tive medo e me escondi. Ele disse, o que foi que você fez, Adão? Ele disse, a mulher que tu me destes, né? Ela pegou da fruta e comeu e deu para mim, eu comi também. E Deus perguntou assim, e você, Eva? Ela disse, não foi a serpente que me enganou. Lembram disso? Olha que interessante. Deus não começou com Eva nem com Adão a palavra. Deus começou primeiro com a serpente. E disse, olha a serpente, por que você fez isso? Então você vai rastejar e vai comer o pó da terra todos os dias da tua vida. Aí ele olha para a mulher e vai dar uma sentença para a mulher, e essa é a mais gloriosa. Sabe, eu fico pensando, todas as vezes que eu lia esse texto, Eliane, eu pensava assim, Deus vai castigar. Aliás, se fosse eu, quando Deus perguntasse, quando visse que eles tinham pecado, eu diria assim, eu não falei para vocês não comerem, né? Bando de desobedientes, agora vocês vão ter comigo? Não, Deus castigou a serpente, mas sabe qual foi a sentença da mulher? Você terá filho. Você será mãe. Pensa num Deus maravilhoso. Ele ainda diz mais, e olha, o pecado não veio por ela, então eu porei inimizade entre ti e a mulher, entre o teu descendente e o seu descendente. Tu lhe ferirás o calcanhar e ele lhe ferirá a cabeça. Agora presta atenção, de um erro, ao invés de Deus matar eles, Deus disse assim, eu vou fazer de você, Eva, a mãe de todos os seres humanos. Amém? Então até na sua sentença, Deus é misericordioso. Glória a Deus. Amém? Bem, mas essa é só para dizer para vocês, mães, que quando Deus quis punir vocês, Ele deu algo mais precioso que um ser humano pode receber. É o privilégio de ser mãe. Amém? Então, quando você se sentir, meu Deus do céu, eu errei, mesmo assim, Deus ainda estará dando sua graça e seu amor para o seu coração. Amém? Vale a pena servir esse Deus. Bem, então estão prontos? Amém? Já amarraram os cintos? Nas cadeiras? Então prepare-se, porque nós vamos decolar esta noite. Amém? É verdade? Abra suas Bíblias no Salmo 27. Salmo 27. Acharam? Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Que eu aguardo. Eu sou um pouco misericordioso, nem tanto, mas vamos lá. Ele começa dizendo assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim,
Não se atemorizará o meu coração, se estourar contra mim uma guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no teu santo templo. Pois no dia da adversidade, ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá. Elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos meus inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo. Compadece-te de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me escondas, Senhor, a tua face, não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio, não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me pela vereda plana por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Creio que esse é um bom tema para a gente estar pensando. Porque enquanto Deus sempre nos traz paz e confiança, nós temos um adversário, Satanás, que tenta o tempo todo minar a nossa confiança. E ele mina com duas coisas, principalmente vergonha e medo. Aliás, foi isso que ele fez primeiramente no jardim. Lembra que eu até citei ainda há pouco, ouvir a tua voz e tive medo e me escondi. Porque se ele tocar na tua alma, no centro das tuas emoções, ele vai fazer você perder a guerra. Aliás, o Shedd dizia que o medroso é derrotado antes da derrota. Então preste atenção, uma das coisas que Satanás fará o tempo todo é fazer a gente perder a confiança. E a base da nossa vida, ouça-me em nome de Jesus, a base da nossa vida é a confiança. Na verdade, eu vou mais longe. A palavra de Deus, toda a Escritura, que é divinamente inspirada por Deus, apta para ensinar, apta para exortar, toda ela tem uma função de nos fazer confiar em Deus. Amém? Quer ver como a confiança é interessante? Você levaria o seu carro no mecânico que você não confia? Entende? Você emprestaria dinheiro para quem você sabe que não vai lhe pagar? Pensam nisso. Vocês observaram, a taxa Selic do Brasil está mais de 14% hoje? Lembram disso? Porque falta confiança no mercado. Por que as bolsas de valores, qualquer coisa que acontece lá fora, o dinheiro do Brasil automaticamente perde, a bolsa cai porque falta confiança. Então, o seu casamento só fica de pé, ouça-me em nome de Jesus. O seu casamento só continua de pé porque você tem confiança. No dia que você perde a confiança no seu companheiro, nesse dia o seu casamento acaba.
Sim ou não? As relações, você só vem na igreja e ouve o que eu digo, é porque você acredita que o que eu estou falando, eu vivo segundo a palavra que eu falo. Porque imagina, eu lembro, era o pastor Estevão que dizia, não sei se a frase é dele, mas ele dizia assim: o que tu dizes grita tão alto que eu não ouço o que tu fazes. O que tu fazes. Ou seja, o que tu fazes grita tão alto que eu não ouço o que tu dizes. O que isso significa? É que se a minha palavra não tiver carregada de confiança, a nossa relação estará quebrada. Sim ou não? Então veja bem, o que Satanás vai querer fazer em todas as relações é quebrar a aliança. E como ele faz? Trazendo desconfiança e medo. Muita gente, irmãos, muita gente está na igreja, mas sequer confia no Senhor. Agora vamos lá. Eu queria, antes de entrar no texto propriamente dito, eu lhe pergunto, você vai morar no céu? Sim ou não? Vai morar no céu? Amém. Agora eu te pergunto, o que te garante que lá no céu você vai se dar bem? Vai que tu vai para o céu e o céu não seja aquilo que tu imagina. Sabe por que você quer ir para o céu? Porque você acredita que Jesus é a verdade. Amém? Se você não acreditasse no que Jesus disse, quando alguém dissesse assim: ei, pastor Nonato, você vai para o céu, você, Deus me livre. Sabe por que você não quer ir para o inferno? E não irá, amém? Sabe por que você não vai? Porque está escrito que lá é lago de fogo, lá haverá Satanás, sofrimento e tudo mais, e nós acreditamos nesta palavra e nos apegamos a Jesus para não ir para lá. Sim ou não? Então, nossa confiança determina o nosso futuro. E a pergunta é em que nós de verdade estamos confiando? O próprio salmista vai dizer em um outro momento: uns confiam em carro e outros confiam em cavalo. Nós, porém, fazemos menção do nome do Senhor. Se a nossa confiança não estiver no Senhor, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. O Salmo é o 125, eu acho que é. Assim como os montes estão ao redor de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo. Ele diz, o primeiro versículo, os que confiam no Senhor são como o quê? O que acontece? Não se abalam. O que é que Deus quer fazer na tua vida? É fazer você um homem e uma mulher inabalável. Amém? Não é as coisas que acontecem do lado de fora que vai abalar você. Pelo contrário, Paulo está dizendo assim, uma hora ele diz assim: olha, temores por dentro, medos por fora, mas nós confiamos no Senhor. Às vezes a batalha é maior do que a gente imagina, mas nós direcionamos o nosso coração e os nossos pensamentos àquele que pode todas as coisas. Amém? E se não for assim, queridos, nós não chegaremos aonde nós planejamos chegar. Agora venha comigo. Eu tenho certeza que você conhece muita gente que sequer tem coragem de sair da cama por causa da depressão, porque a depressão coloca medo, insegurança, faz a pessoa não acreditar em Deus, não acreditar em si mesmo, sabe? E por mais que isto seja algo orgânico, físico, e que te levou, ou um problema sério que te levou a isso, por trás disso tem uma voz diabólica fazendo você parar. E quantas pessoas na igreja que são pessoas maravilhosas, que acreditam em Deus, mas no momento abriram a retaguarda e veio uma palavra maligna no seu coração e paralisou ela por muitos anos. Homens de Deus, mulheres de Deus, que deveriam, estarem brilhando, que deveriam fazer coisas extraordinárias, porque Deus deu a graça e a unção, mas elas não conseguem.
porque estão paralisadas e essa é a obra do diabo. Agora eu tenho uma boa notícia: Jesus vem desfazer as obras do diabo. Amém? Deus quer restaurar a nossa confiança, irmãos. Deus quer restaurar a nossa fé, a nossa esperança, porque nossa esperança não está nos homens, não está nos nossos braços, mas está nas mãos daquele que pode todas as coisas. Amém? Aí ele começa o primeiro versículo. Então volte para lá. A primeira coisa que você precisa para ter confiança em alguém é saber quem é ela. Aliás, nossa confiança vai aumentando à medida que a gente vai conhecendo as pessoas. Sim ou não? Não é? Você conhece alguém, você confia em um certo limite. Aí você vai passando o tempo e vai observando e a sua confiança vai aumentando ou diminuindo, dependendo da pessoa, de como ela te trata, de como você vive essa relação. Agora Davi tem clareza de quem é Deus, e é isso que eu e você precisamos ter, clareza. Porque se eu não tiver clareza de quem é o Senhor na hora da batalha, eu vou fugir. Aliás, o Salmo 78, eu até digo a você, anote aí, para quando você chegar em casa, você leia esse salmo, que ele é muito importante. Quando Asaf faz um grito de alerta para Israel, dizendo: ei, nós fizemos uma aliança e dissemos a Deus que nós ensinaríamos nossos filhos o poder de Deus e a sua grandeza, mas nós nos esquecemos. Ele disse: é hora de nós voltarmos e ensinar esta geração, para que esta geração ensine a próxima geração, para que eles sejam fortes, para que não aconteça como aconteceu com os filhos de Efraim, que no dia da batalha eles saíram correndo. Escutem, aqueles que não aprenderam do Senhor e na hora de se firmar na sua palavra, no seu poder e na sua graça, como eles não sabiam, no dia do enfrentamento, eles correram. E a minha pergunta é: como vai você no dia do teu enfrentamento? Aliás, Deus disse a Jeremias: olha, se tu te cansas correndo com homens. Leram, já conhece esse texto? Se você se cansa correndo com homens, como será no dia que você correr com os cavalos? Ou seja, quando a batalha é simples, é normal, você está morrendo, achando que não tem esperança, imagina quando eu te colocar numa fileira para você correr de verdade. Entende? Então, Deus não vai nos colocar num berçário, pelo amor de Deus. Penso que a igreja está vivendo, irmãos, como se num parquinho, num parque de diversões, qualquer coisa, as pessoas querem desistir porque não conhecem de verdade quem é o Senhor. Quantas pessoas se desviaram? Ai, Deus foi ruim com elas, não, elas que não acreditaram mais. Mas o que é que Davi está dizendo? Quem é o Senhor? A primeira coisa que ele vai dizer é: o Senhor é a minha luz. Lembra? Lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para o meu caminho. Agora, imagina Jesus depois dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Salmista olha para o futuro e vê Jesus sendo aquele que guiava os seus passos. Ah, João, lembra de João? João escreve o primeiro capítulo: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, né? Lembra? E o Verbo estava com Deus, e o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos sua glória, como glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E ele diz: e a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Davi sabe exatamente que Deus é aquele que brilha nas suas trevas.
Aliás, Isaías vai dizer isso, que a gente precisa lembrar de Deus nas trevas, aquilo que ele disse em plena luz. Sabe quando a sua confiança é colocada à prova? É no dia mau. É no dia que as pessoas viram as costas, o dia do diagnóstico, o dia que se levanta um problema sério, uma traição, sabe? No dia que você olha para um lado e olha para outro e ninguém está com você. Porque me parece, irmãos, que nós confiamos mais na nossa carteira, mais na nossa conta bancária, do que de verdade em Deus. Quer ver? No dia que você for receber seu salário, você descobre que ele, sabe, desapareceu. Como você estará com seu coração? Quando suas forças falharem e você acredita muito na força do seu braço e de repente você não tem mais força, a pergunta é: como você vai se posicionar? Revelará como está o teu coração. Amém? Então o que foi que Davi olhou e disse? O Senhor é a minha luz. Eu posso lembrar. Lembra do Salmo 139? O Salmo 139, eu não vou ler, é só citar parte dele. Ele diz assim: para onde fugirei do teu espírito? Para onde me ausentarei da tua face? Se eu subo ao céu, tu estás lá. Se eu desço o mais profundo abismo, tu estás lá também. Se eu com efeito disser, eu vou me esconder lá nos confins dos mares, ainda assim a tua mão e a tua destra me guiará. Mas se eu disser, eu vou me esconder nas trevas. Nas trevas? Ele diz: a luz e as trevas para ti são a mesma coisa. Sabe o que ele está dizendo? No dia que eu estiver em trevas, esse Deus que luz e treva para ele não faz diferença, ele vai iluminar o meu caminho e a minha vida. Amém? Então presta atenção, por que esse homem não tem medo? Ele sabe em quem ele confia. Amém? Quando você vai fazer uma cirurgia e tem que tomar uma anestesia geral, e você sabe que está na mão de Deus e do médico. Primeiro você tem que confiar no médico, também, é claro. Mas você, antes de mais nada, você entrega a sua vida na mão de quem? De Deus. Porque você sabe que se ele não estiver guiando o médico, você nunca mais acorda. Não é assim? Ou acorda e está pior do que antes. Davi diz: ele é a minha luz. Mas como eu não tenho muito tempo, eu vou correr. Ele também é a minha salvação. Ele também é a fortaleza da minha vida. Já no versículo 9 ele diz: ele também é o meu auxílio. Aí a pergunta é: que me pode fazer o homem? A quem eu vou temer? Para mim, Mozequinha, há um versículo que para mim foi muito difícil. Talvez o texto mais difícil da minha vida de eu acreditar, ou de eu assimilar, na verdade nem acreditar e assimilar. É Romanos capítulo 8, se Deus é por nós, quem será contra? Eu pensava, o mundo é contra nós, o diabo é contra nós, sabe, tudo que não presta é contra a gente, e a Bíblia está perguntando se Deus é contra nós, quer dizer, tudo é a nosso favor. Eu digo, meu Deus, eu era menino, eu digo, não acredito nesse texto não, meu Deus, eu não gostava nem de pensar, eu só pensava doidice. Eu digo, como assim? Se Deus é por nós, aí que o cão perturba. Mas depois de muito tempo eu fui entender, é que se Deus é contra nós, não importa
importa quem venha contra, o Senhor é a nossa bandeira, amém? É o nosso escudo, é o nosso esconderijo, e não importa quem vier. A minha pergunta é assim que é com você? Me ouça em nome de Jesus, é assim. Se Deus é por ti, quando tudo falhar, você ainda vai estar lá de pé. Se é assim, então você está sendo aprovado. Se não é assim, procure ser para que você seja aprovado pelo Senhor. Aliás, Paulo escrevendo a Timóteo, acho que capítulo 3, versículo 15, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Chega um momento, irmãos, nosso dia a dia, da nossa história, que tudo que você disser será aprovado. Ouça-me em nome de Jesus. A tua pregação, o que eu falo aqui, no outro dia, eu sou provado pelas coisas que falei, porque eu falei diante de Deus, e Deus quer saber se aquilo que eu falei estava de verdade no meu coração. Vou citar novamente uma palavra que o pastor Nonato falou aqui, que eu achei interessante, já citei acho que 2 ou 3 vezes, mas eu quero citar novamente, quando ele diz que Deus não ouve oração, Deus vê coração. Porque se aquilo que tu falas com a tua boca não estiver em consonância com o teu coração, o que tu falas para Deus não vale nada. Agora, se o que tu falas ao Senhor estiver de acordo com o teu coração, então é aí que Deus vai ouvir. Amém? Então é preciso nós compreendermos isso com clareza. Aí a pergunta é, eu temo o quê? Eu sou corajoso? Davi, irmãos, quando fala, ele é um homem de guerra. Ele não é alguém que está no gabinete escrevendo uma poesia. Porque às vezes eu fico pensando que alguns textos, eles servem muito mais para nós, para fazer uma poesia e colocar no quadro. Quer ver um texto que a gente faz muito isso? Abra comigo, eu sei que vocês conhecem, mas abra comigo Abacuque, e se você não sabe onde é Abacuque, procure, por favor. Abacuque é um dos profetas menores. Então, se você não sabe, você vai lá para Mateus e vem devagar que você vai encontrá-lo. Abacuque capítulo 3, versículo 17. Olha como isso é lindo para colocar num quadro. Quero saber se isso é lindo para viver? Porque é bonito falar, irmãos, que algumas coisas que é difícil viver, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta. Sabe o que é mentir? É que ela parece bonita quando você chega lá, não é nada daquilo. Está mentindo para você. Os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Aí você vai para o versículo 18. Todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. A minha pergunta, isso será uma verdade? Eu lembro, no período do nosso chamado ministerial, e Deus me chamou com uma chamada tão profunda. Os meninos eram tudo bem pequenininho, e eu tinha que tomar uma decisão na minha vida, e eu fui radical e tomei a decisão, deixei tudo que estava fazendo, com um detalhe, ninguém tinha me chamado para ser pastor, eu não tinha lugar nenhum para ir, mas o Senhor disse para, e eu resolvi parar no dia 7 de novembro, e não sabia o que ia acontecer de 2008. E eu brinco porque vieram, e eu fui perdendo tudo, e o que eu não podia, eu fui cortando tudo.
o que eu não podia cortar, vieram e cortaram, foi a água, a luz, o telefone, tudo cortado lá em casa. Sabe? E as coisas, eu orava e orava e orava, aí eu pensava assim, amanhã é um outro dia, será maravilhoso. No outro dia era pior do que neste. E durante semanas, a nossa luz era cortada. E eu simplesmente pegava meu violão, porque eu sabia em quem estava crendo. Eu abria a janela do quarto, à noite, e cantava e adorava ao Senhor até cansar. Todo mundo ficava assustado. Pior, irmão João, que eu ia para a igreja pregar. Nós congregávamos bem pertinho, uma outra igreja. E quando eu chegava lá, não sei por que cargas d'água, quase todo domingo, o irmão me chamava para pregar. E eu pregava com a maior alegria da minha vida, e ninguém sabia o que estava acontecendo. Um dia minha cunhada chegou lá em casa, e eu sei que ela fez isso com zelo, com preocupação. Ela disse: Ilquias, eu vou levar a minha irmã e os filhos de vocês lá para casa, e você volta para casa da tua mãe. Você não imagina o que é isso. E quando a energia voltava, sábado de manhã, pastor Silas Malafaia pregava. E ele, com aquele jeitão dele, dizia assim: vai trabalhar, vagabundo. Eu digo: eu sou um vagabundo. Aquela palavra doía muito mais no meu coração, mas eu tinha convicção, foi Deus que me chamou. Bem, se isso passa uma semana, é uma coisa. Mas se isso passa um ano inteiro, sabe? E todo mundo assustado, e eu dizia: eu vou confiar, ainda que ele me mate. Eu me lembrava de Jó. Eu, contudo, confiarei no Senhor. Na verdade, até meus pais se assustaram. A única pessoa que me deu total apoio foi a Erlen. E como é bom ter uma esposa sábia, amém? Que segura as pontas. Porque tem hora que não é fácil. Aliás, tem hora que não é fácil, não. Essas horas não são fáceis. Mas eu sabia em quem eu tinha crido. Depois de um ano, eu fui para uma igreja, eu fui ganhar uma ajuda de custo. E minha ajuda de custo era meio salário mínimo. Mas já era alguma coisa, porque eu não estava ganhando nem isso. Entende? Mas nesse período Deus levantou pessoas também para me abençoar. Deus faz coisas extraordinárias. Eu nunca esqueci de quantas vezes Deus nos abençoou no meio dessa jornada, meus queridos. Para dizer para vocês que vale a pena a gente confiar no Senhor. Outra coisa, jamais teve, sabe, nunca houve um dia que eu me arrependesse da decisão que eu tomei. Jamais saiu da minha boca qualquer murmuração, jamais. Porque eu sabia que aquele que me chamou, permitiu que eu passasse por esse vale de Baca, mas do outro lado eu seria recompensado pela sua graça. Amém? Bem, eu nunca ganhei até hoje o que eu ganhava, mas vou dizer uma coisa a vocês. Eu nunca fui tão feliz como tenho sido servindo ao Senhor. Amém? Bem, eu dei uma volta, anoto tanta coisa e eu esqueço de tudo que eu anoto. A gente permite Deus nos levar, né? E que bom que Ele nos leva. Eu vou pular aqui, está terminando. Olha o que ele diz. Versículo 4. Uma coisa peço ao Senhor e buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Agora escuta. No Antigo Testamento, morar na casa do Senhor tinha relação com o templo. Sim.
Então Davi estava dizendo assim: eu quero morar na casa do Senhor. Agora Jesus veio, nos salvou, nos purificou, foi embora e deixou o Espírito Santo, e agora o Espírito Santo nos tornou a casa de Deus, o tabernáculo onde o próprio Espírito do Senhor mora. Sabe, Davi queria morar na casa de Deus. Hoje o Espírito Santo mora na casa de Deus. Na casa de Deus, na casa de Deus. Sabe por que você não vai se perder? Nós somos um condomínio. Cada casa aqui é morada do Espírito Santo. Amém? Por isso ele vai, oh meu Deus, eu queria essa pregação para 3 dias. Olha o que ele diz, vai para o versículo 6. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos meus inimigos. Ele diz: no teu tabernáculo, na tua casa oferecerei sacrifício de júbilo, de louvor, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ei, ele está dizendo assim: eu tenho motivo demais para exaltar a Deus. Sabe, alguém que venceu o medo, que venceu a depressão, que venceu a luta, que Satanás não derrotou, escuta bem, tudo o que ele quer é parar a tua adoração. Mas se ele não parar a tua adoração e no meio da adversidade você fazer salmo de louvores, louvar ao Senhor, cantar ao Senhor um cântico novo, sabe de uma coisa? Ele será derrotado e o nome do Senhor será exaltado, não somente pela tua boca, mas pela tua vida. E aí você derrota Satanás. Quer ver Satanás sair furioso? É que ele pensa que te venceu, ele olha de lá, agora ele vai murmurar. Lembra? Não foi isso que ele disse de Jó? Quando Deus disse: viste meu servo Jó, ele disse também. Do jeito que o Senhor faz, como se Deus não tivesse colocado ele também entre pedras preciosas, mas ele que tinha um coração bandido. E fez o que fez, e ele pensou que Jó era a mesma coisa. Deus disse: não, Jó é diferente de ti, Satanás. Ele é obediente, ele é fiel, ele se desvia do mal. Ele disse: mas então deixa eu tocar. Deus disse: vai. Só deixa ele vivo e você vai ver. Sabe? E quando ele chega, faz toda a crueldade com ele, mas a Bíblia diz que nem um dia só ele pecou. Aliás, um dia a mulher dele estava tão apavorada que diz: amaldiçoa o teu Deus e morre. Lembram disso? Ele diz: tu fala como quem fala doida, tu está doida? Pelo amor de Deus, tu é doida? Eu preciso confiar no Senhor. Ela tinha perdido o brilho e a alegria, mas Jó não. Não perca. A coisa está difícil, faça da sua casa um altar a Deus. Cante. Você está sozinho no banheiro, eu não sei cantar direito, cante. Ele conhece o teu coração. Ah, pastor, mas no banheiro, quando você for dirigindo sozinho, cante ao Senhor. Adore, glorifique a Deus. Eu não sei cantar de jeito nenhum, mas diga pelo menos alguma palavra. Amém? Mas não murmure, pelo amor de Deus. E vou findar só com este versículo aqui, que esse eu quero que vocês risquem na sua Bíblia. Pastor, não tem uma caneta, tem o quê? Tem um batom? Então marque com batom. Versículo 8, e é só para terminar. Ao meu coração me ocorre. Sabe quando o Espírito Santo começa a falar no teu coração? Aí o que ocorre no coração, Carlos? Busca a minha presença. Quando você começa a cantar e adorar, aí você ouve o Espírito Santo dizer assim: ei, busca a minha presença. Quer vitória? Busca a minha presença. Aí você fica assim: meu Deus, quem foi que falou? Aí você percebe: não falou dentro, ele não falou fora, acho que foi aqui dentro. Mas busca a minha presença. É preciso a gente aprender a ouvir a voz do Senhor. E Ele está dizendo continuamente para nós: busca a presença do Senhor. Aí Davi se toca e disse: eu buscarei a presença dEle. Eu quero que isso fique no seu coração. Nos dias maus, busque a presença do Senhor. Contemple a sua beleza.
e o mal não te pegará. Você não terá medo. Pelo contrário, a presença de Deus vai mandar todo o medo ir embora. Chegou a hora, irmãos, da igreja de Jesus se levantar. Não mais como alguém com medo, mas como verdadeiros soldados valentes de Deus. Homens, mulheres, crianças, nós temos o que o mundo não tem. Nós somos o que o mundo não é. Sabe? O Espírito Santo mora dentro de nós. Por isso, nunca permita que o medo lhe assombre. De dia não te molestará o sol, nem a lua durante a noite. O Senhor é a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Eu fiz uma introdução deste salmo, mas eu quero que você vá para casa e leia novamente, medite, porque você não será mais atormentado pelo medo, pela desconfiança, porque você fez uma aliança com Deus. Lembra daquela canção? Eu tenho aliança com Deus. Sabe, você tem uma aliança com Deus. Ele não vai te deixar só no meio da batalha. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Você pode dar um aplauso ao Senhor esta noite? Bendito seja o seu Senhor.